Alice, boa noite. Muita paz. Vamos começar? Erlen, boa noite. Paulette, boa noite. Nós vamos iniciar de onde nós paramos. Foi aquele processo da reencarnação que está sendo programado para o Júlio e foi levado para o ambiente onde ele está, a Zumira. E ali também está a Odila, que era antiga obsessora, agora já transformada, pedindo para que, de alguma forma, o Júlio pudesse ser recebido pelo ventre da Zumira. Vamos ver como é que isso vai desenrolar. Porque é um drama extremamente complexo, envolvendo personagens que, pelo ciclo reencarnatório, estão tendo a oportunidade de reparar os erros graves cometidos no passado, suicídio, traições, assassinatos, e como é que o processo da reencarnação pode drenar essas manchas morais através da reencarnação. A reencarnação tem o objetivo de nos oportunizar a reparação dos nossos erros, a fim que nós possamos compatibilizar-nos com um código moral de lei da nossa consciência. Isso equivale a dizer que a reencarnação ela nunca é punitiva. Por mais complexos que sejam os processos reencarnatórios, a reencarnação não tem caráter punitivo. Aliás, as leis divinas não funcionam pelos mecanismos de punição. As leis divinas funcionam eu não estava sabendo, estou um pouco... Erlen, desculpe, eu estou um pouco distante, eu não tenho acompanhado realmente, porque eu tenho feito muitos estudos, sabe, de algumas obras, e o detalhe importante é que eu não sou flamenguista, brincadeira à parte, eu não sabia também, não. Mas olha só, a reencarnação, nós falamos da última vez, ela ocorre nos reinos inferiores também. Os animais reencarnam, os gatinhos reencarnam, não mantendo a individualidade, porque não tem consciência de indivíduo, porque não são indivíduos. Indivíduo é o ser humano. Então, os processos reencarnatórios ocorrem nos reinos inferiores também do estágio humano, seja nos animais irracionais, seja nos animais racionais, nos seres bem primitivos, mas estão reencarnando também, embora já na condição de humanidade. Mas sempre o mecanismo da reencarnação, ela obedece a princípios embriogênicos absolutamente automáticos da vida material, com bases na sintonia do magnetismo. Então, uma lei física também, né? É em função do que ele disse para nós, que ele obedece a esses princípios embriogênicos, considerando exatamente o automatismo com base nas sintonias eletromagnéticas. Contudo, em se tratando de criaturas com mais complexo, digamos assim, estrutura perispiritual, criaturas mais adiantadas intelectualmente, moralmente, ele explica aqui, aqueles que estão um pouquinho ali à frente de um ser primitivo, evidentemente é possível fazer alguns ajustes providenciais para favorecer exatamente a própria tarefa, a execução durante a reencarnação na Terra. Então, as reencarnações, Kátia, boa noite, as reencarnações de seres mais bem estruturados intelectual e moralmente, ela obedece exatamente a algumas providências que se ajustam para favorecer para que esse ser possa executar bem a tarefa
durante a reencarnação. Nesse caso, a plantação de afinidade é fator decisivo na obtenção dos recursos de que nós necessitamos, considerando as afinidades magnéticas. Quem cultiva a amizade somente na família, eu estou só fazendo uma rememoração do que nós estudamos da última vez. Quem cultiva a amizade somente na família consanguínea, dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora da família. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso favor ou em nosso benefício. E quando desprevenidos nós deixamos a antipatia cresça em derredor de nós. Aí é uma pergunta que o doutor Hilário, que faz parte da equipe com o Clarencio, o próprio André Luiz, nós temos aqui também uma Blandina, nós temos aqui outros espíritos que são a Clara também, a Mariana. Enfim, é a pergunta que o Hilário faz. Assim, quando nós, ao invés de termos amizades, nós temos inimizades. Muitos inimigos. Como é que resolve essa questão da reencarnação? Já que nós falamos em simpatias eletromagnéticas por atração para colaborar em uma programação reencarnatória com o reencarnante. E aqui vocês vão ver a aproximação de Zulmira, exatamente da Odila, sua antiga obsessora, numa programação possível para o Júlio. E o Júlio, por pior que ele seja, ele está à frente de seres ainda em condições muito primárias. Gladys, boa noite. Toda antipatia conservada é perda de tempo, em muitas ocasiões acrescida de lamentáveis compromissos. O espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste. Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos perdendo o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. O Clarencio estava explicando nesse momento aqui, com essas gravíssimas reflexões, sobre essa questão da antipatia. Nós que na Terra alimentamos e estendemos os laços de antipatia durante uma encarnação. Isso é péssimo. O importante é nos esforçarmos para, no mínimo, estarmos prontos a colaborar, a cooperar e aumentarmos exatamente em nosso raio de ação as amizades possíveis, as pessoas mais sintonizadas com o bem. Porque toda vez que nós alimentamos o movimento de desafetos com aqueles que se tornam, de cada um de nós, também inimigos ou adversários ou desafetos, isso deixa marcas profundas em nosso processo evolutivo, porque aí uma dissintonia magnética. Em algum momento, a evolução da Terra se dá com a soma de todos. Então, o convite do ministro Clarencio é que nós possamos refletir que se eu tiver inimigo, uma das formas de eu não alimentar essa não aproximação afetuosa é orarmos, como ensinou Jesus, não é? Orai pelos que vos perseguem, caluniam. É usarmos a força amorosa da oração. Isso é possível fazermos. Se nós fizermos, nós estaremos aglutinando possíveis inimigos, futuros amigos. Isso é possível. A oração ela tem um poder arrebatador de transformação de destinos. Isso mesmo. A oração tem o poder de transformar destinos. Então, nós conectados com Deus, conectados com os nossos anjos de guarda, conectados com o bem, com o belo, com o bom, com a paz, com a harmonia, com certeza a nossa vida na Terra ela se torna mais leve. Nós conseguimos viver com mais leveza, mas temos que orar. Não é orar só nas horas de desespero, nas horas de maior angústia, de maior depressão, não. Orar a todo instante, porque a oração não é uma prece decorada. A oração é você estar atento numa percepção da conexão dos seus pensamentos com as forças superiores. Isso a gente pode fazer a cada segundo da nossa vida. Como é que estão os meus pensamentos? E nos desafios, já estou acostumado a conectar-me com as coisas boas, os desafios serão superáveis com muito mais facilidade. Agora, se eu somente orar nas horas que a coisa está pegando, essa oração ela terá menos força,
porque eu não tenho o hábito da oração. Então é muitíssimo importante nós criarmos o hábito da oração, até para amenizarmos os círculos de desafetos em nossas amizades. Mesmo que as pessoas nos queiram mal, nós não temos poder sobre ela. Nenhum de nós tem o poder de fazer que ela se torne amiga minha. Não tem esse poder. O que nós podemos fazer, aí sim é um poder que eu tenho, é orar. E esse poder eu tenho. Eu não tenho de transformar os outros, mas eu posso levar para os outros as minhas energias amorosas. Aí eu começo a fazer as meditações, imaginar sair do fundo do meu coração, nessa região do quarto chakra, né, que é o chakra do sentimento, do amor, saindo daqui uma luz em direção aos que me querem mal. Olha, não tem coisa mais poderosa na vida de um ser humano, que é, como eu disse, profundamente transformador de destino, transforma o nosso destino. Porque nós estamos habituados, vamos nos habituando a estar em conexão com o bem, e com Deus, claro. E aí depois ele continua: soubemos mais tarde que Odila passou a dispensar envolvente carinho ao Amaro e a Zulmira. Aqui é uma evolução de um processo radical quase que de 180 graus. Ela sai de um polo e vai para o outro, porque aqui no caso ela está dispensando carinho ao Amaro, o seu amado, né? E a Zulmira, a sua desafeta em algum momento, mas ela se transformou, agora ela está envolvendo com carinho, ela conseguiu superar o ciúme e está se esforçando para isso, né? Estabelecendo exatamente todo um esforço para manter o reequilíbrio orgânico da Zulmira, que está depauperada, ela está, né, totalmente depois da morte do Júlio. Preparando o retorno do filhinho, Odila associou-se de coração à tarefa de restaurar a harmonia da saúde da Zulmira, a harmonia da vida conjugal dela, para que ela tivesse um mínimo de contentamento para viver, porque o projeto é, agora já Odila convencida, de que Júlio reencarne num lar equilibrado, num lar em que o Amaro, o seu amado, né, do qual ela está, digamos assim, ela está renunciando para poder haver o equilíbrio nessa família, para que o Júlio tenha equilíbrio no seu processo de experiência reencarnatória. Foi assim que, transcorrida algumas semanas, recebemos um convite da irmã Clara para uma visita ao Lar da Bênção, que é exatamente o lar onde está acolhido em tratamento o Júlio e outras crianças desencarnadas, outros espíritos ainda no estágio infantil. Em noite próxima, Odila conduziria a segunda esposa de Amaro ao encontro de Júlio, como derradeira preliminar do trabalho reencarnatório. Ou seja, olha que coisa fantástica, de uma ex-obsessora, voraz, violenta, queria a morte, queria se vingar mesmo, agora totalmente modificada, ela está amparando, inclusive está conduzindo a Zulmira junto ao Júlio, né, nessa proposta derradeira e bem preliminar do processo reencarnatório para esse trabalho reencarnatório. Então a Zulmira está fazendo de tudo, talvez de toda a obra seja o espírito, mas nos meus olhos, uma das mais grandiosas almas, porque ela conseguiu se transformar mesmo. Ela se conseguiu superar muito de sua revolta, sua cegueira no ódio, para se tornar uma pessoa realmente amorosa. Isso é possível quando nos esforçamos. A Odila está mostrando para nós que nós temos jeito. Porque tem aqueles que dizem: eu não tenho jeito mesmo, eu não valho nada, eu sou um zero à esquerda, eu sou um lixo. O que é isso? Nada disso. Nós podemos errar, nós temos erros, nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos ainda. Mas nós estamos em aperfeiçoamento. Quando nos conectamos com o bem, com o belo, com o amor que nós já temos em nós, nós mudamos. Como a Odila está mudada aqui, completamente mudada. Isso é possível, não é magia, é um fenômeno natural. No momento aprazado, achávamos todos ali atentos a posto. Blandina, Mariana, que é a avó de Blandina, que cuidava inclusive do Júlio, Clarencio, Hilário e eu, dialogando animadamente em um aposento reservado na Escola das Mães, cercávamos o alvo berço em que o doentinho gemia de quando em quando, o Júlio. Assistida por irmã Clara, Odila demandara um antigo ninho doméstico no propósito de acompanhar Zulmira até nós. Então o que ela vai fazer? Ela vem até a terra, até a casa do Amaro, para exatamente acompanhar Zulmira até essa equipe. Decorrido algum tempo de espera,
As três chegaram envolvidas em luminosa onda de paz: Odila, Clara e Zulmira. Enlaçada pelos braços das duas protetoras, agora tu vê, Odila protetora. Não, no caso Mariana e Clara. A Zulmira parecia feliz, não obstante a impressão de medo e insegurança que lhe transparecia no olhar. Respondeu-nos às saudações com a estranheza de quase todos os encarnados que alcançam as esferas superiores da vida espiritual antes da morte física, ou seja, quando nós estamos dormindo, e aí no caso Zulmira está dormindo, está saindo do corpo, no sono, fica meio nublada a nossa relação com o mundo espiritual. Você não tem muita clareza do que está acontecendo, você fica meio fora de foco. A Zulmira está meio perdida aqui, ela está fora do corpo, está junto exatamente agora do local, no Lar da Benção, onde está o Júlio, onde está o Dila, mas ela não está muito consciente do processo nesse momento, porque está em sonho, né? Está fora do corpo. E logo após, sustentada pelas companheiras, aproximou-se do pequeno enfermo, identificando-o espantada. Aí a Zulmira, no momento que ela se aproxima do Júlio, ela assustou. Ela viu que estava diante do Júlio. E ela ficou, será que é o Júlio mesmo? Eu estou diante do Júlio. Então ela sonhou com o Júlio, vamos dizer assim. Mas agora está vivendo exatamente a realidade. Ela está próximo do Júlio. É verdadeiramente o Júlio? Ela ficou meio confusa, né? E a Odila, a mãe do Júlio, chegou perto dela e confirmou que era o Júlio. Para ele, te rogamos socorro. O nosso pequeno precisa renascer, Zulmira. Então a Odila começa a conversar com Zulmira, fora do corpo, pedindo a ela exatamente a misericórdia, a compaixão, porque ele estava precisando reencarnar, porque ele estava muito doente, precisando desse socorro, levando um processo de convencimento de Zulmira, para ver se Zulmira aceitaria a possibilidade de poder receber no seu ventre. Poderás auxiliá-lo oferecendo-lhe o regaço de mãe? É a pergunta que Odila faz. Ou seja, Zulmira, você poderia ceder o seu ventre para que nós possamos programar a reencarnação do Júlio, sendo agora seu filho, filho do Amaro, irmã de Evelina. E aí, podemos fazer isso? Você cede? Então, é um trabalho de convencimento, de persuasão, para ver se a Zulmira, que estava totalmente quase enlouquecida pela obsessão da Odila, agora Odila transformada, está tentando transformar também a Zulmira. Vimos, diz André Luiz, a interpelada em lágrimas de alegria. Aí, ao receber a proposta, ela ficou muito feliz, porque ela tinha consciência, apesar de que teria deixado o Júlio morrer. Inclinou-se sobre o menino, afagando com intraduzível ternura, e falou em voz quase sufocada pela comoção. Sim, eu estou pronta. Eu devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Louvo reconhecidamente a Deus por esta graça. Sinto que assim nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele o quanto me competia. Será meu filho, sim. Então aceitou completamente a ideia de ser mãe do Júlio. Conchegá-lo-ei de encontro ao meu peito. Ó Senhor, ampara-me. Abraçou o menino enfermo e afigurou-se-nos então incapaz de qualquer sintonia conosco. Talvez religada de súbito às inquietantes recordações da fixação mental que atravessara, pareceu-nos cega, surda sob o império de inesperada introversão. Clarencio, o ministro Clarencio, atendendo ao apelo de Clara, chegou perto dela, amparou, convém seja nossa irmã restituída ao lar terrestre. Depois desse contato com Júlio, voltar para o corpo. Já teve o contato, já se comprometeu em dar o seu ventre, ceder o seu ventre para a reencarnação, então já está bem negociado o processo da reencarnação do Júlio aí. A Zulmira está convencida da importância de ser mãe do Júlio. Pois bem, o choque repetido poderia ser grave se ela ficasse relembrando muito a questão de que ela permitiu que o Júlio morresse afogado. Isso poderia prejudicar. Então vamos levar logo para o corpo, tirar daqui, desse ambiente, porque ela poderia manter exatamente essa nesga negra de alguém que não fez esforço para salvar o Júlio naquele afogamento. Então vamos tirar ela agora. Ela já vai aceitar ele como filho, ótimo. Vamos tirar agora, não precisa agora ficar rememorando, entrando num processo introspectivo de remorso. Amanhã reconduziremos o nosso pequeno ao santuário doméstico de onde veio,
confiando, enfim, a tarefa do recomeço. Então, a programação da reencarnação de Júlio: o pai será o próprio Amaro, Zulmira será a mãe, a que foi madrasta será a mãe, para que ele recomece a vida dele. Lembra-se que ele desencarnou afogado com aproximadamente 8 anos de idade. A sugestão foi obedecida. E, enquanto Zulmira voltava ao templo familiar, nós arquivávamos as nossas expectações à espera do dia seguinte. Vamos ver como é que vai acontecer. E aí, o capítulo 29 vai entrar exatamente nesses detalhes, como é que vai ocorrer o processo reencarnatório. Preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato, indagamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório, ao que Clarencio informou de forma concisa. O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio, dentro da programação reencarnatória dele, sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra com o empréstimo do corpo físico a longo prazo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de auto-aniquilamento, por 2 vezes, deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Que coisa, hein? Então, por mais ele quer reencarnar, a princípio quer reencarnar e ter um longo tempo de vida reencarnado, mas ele, como tentou, ele tentou o suicídio uma vez e completou o suicídio na segunda tentativa. Por 2 vezes ele deverá experimentar a frustração desse processo reencarnatório para que ele possa valorizar a vida física que ele não valorizou quando se suicidou. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores do nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à própria acomodação e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Então, a primeira prova, como resultante do suicídio dele, já passou. Foi o afogamento. Ok, essa prova já passou, agora vamos ver, porque foram 2 vezes. Ele tentou o suicídio a primeira vez, não morreu, no segundo ele morreu. Então foram 2 tentativas. Vamos tentar reparar uma que ele tentou e a outra que ele conseguiu. Então reparar esse grande desvio moral dele pela reencarnação. Uma já foi. Ele morreu afogado com 8 anos de idade. Agora vamos ver como vai acontecer também o processo de resgate nessa segunda agora oportunidade que ele tem reencarnatória para reparar os 2, a tentativa e o suicídio na Guerra do Paraguai. Tudo isso é lastimável. No entanto, e mostrando significativa expressão fisionômica, ajuntou: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Penso, contudo, no martírio dos pais. Na realidade, sim, o Júlio vai sofrer agora, vai reencarnar com dificuldade, sim. Mas aí ele falou assim: mas eu fico pensando, a Zulmira vai sofrer também com um filho que vai nascer com um problema. O Amaro vai sofrer também. Todos os pais, queira ou não queira, acabam sofrendo um pouco com os filhos que nascem com problemáticas de saúde. Meus amigos, falou o ministro generosamente, a justiça é inalienável. Não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amaro e de Zulmira, no passado, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, vai se reabilitar com as cooperações dele. Amaro, no passado, foi o Armando. Zulmira, no passado, foi a Lina Flores. Eles erraram. Júlio, na realidade, entre Amaro e Júlio, o antigo Armando e a Lina, ele foi o que primeiro se juntou à Lina, ou seja, a própria Zulmira, que será sua mãe. E, de alguma forma, eles estão comprometidos, eles vão ter que resgatar esse débito grave cometido na Guerra do Paraguai. E é isso que ele está falando, né? Arrojaram-se no escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, terão a oportunidade de reabilitar. Ontem, o casal, por esquecê-lo, inclinou a queda e hoje, por amá-lo, garantilhar pelo menos seu erguimento. A palestra amoreceu, talvez, e continua assim. Hilário perguntou o seguinte: e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamo-nos, na realidade está dizendo o seguinte, o André Luiz, que reconhecendo a harmonia das leis de causa e efeito, eles começaram a entender de que
na realidade, essa reencarnação era um processo não punitivo. É um processo de absoluta necessidade para a reharmonização das manchas energéticas causadas exatamente pelos desequilíbrios de vidas anteriores. Não há como fugir disso. Repito, a reencarnação nunca será punitiva. Não existe reencarnação punitiva. Mesmo sabendo que a reencarnação é um fenômeno meramente físico, é um fenômeno do qual há programações com espíritos mais bem adiantados moral e intelectualmente, mas elas nunca, os processos reencarnatórios terão caráter punitivo, terão caráter de oportunizar a reparação dos erros do passado. Isso é importante dizer, porque senão a pessoa que acha que reencarnação é a ira de Deus, que a reencarnação é a punição da vida. Não existe punição nas leis de Deus. Existem várias oportunidades. Se nós erramos, aprender com o erro e vamos recomeçar. E muitas vezes o recomeço é dolorido, mas exatamente essa dor que pode ser transformada em sofrimento, que nós estamos sendo convidados numa oportunidade suprema pela reencarnação para o exercício do amor. Então eles calaram cismarento à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade que restituiria a criança enferma ao ninho antigo. Então vamos entregar agora o Júlio ao ventre de Zulmira. Com efeito, avizinhava-se a madrugada quando alcançamos a residência do Amaro, envolvida em sombra. Odila trazia nos braços o filho irrequieto e, chorando, gemendo, enquanto o ministro, Clarencio, a irmã Clara, a Blandina, a Mariana, o doutor Hilário e o próprio André Luiz rodeavam ali na residência de Amaro em silêncio. Penetramos na sala humilde. Qual se houvera sorvido o invisível anestésico, o menino calou. Junto de nós, o orientador solícito explicou. O orientador é o ministro Clarencio. O Júlio encontra-se, ou pelo menos encontra um grande alívio em contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo constitui base firme para o êxito da reencarnação. E aí, irmã Clara fez um expressivo aceno e o Clarencio penetrou sozinho a câmara conjugal, que é exatamente o quarto onde, para haver a reencarnação, obviamente precisa haver a comunhão sexual, senão não há como nascer de Espírito Santo. Mas isso é obedecido, esse processo da comunhão sexual é absolutamente respeitado, o tálamo conjugal é absolutamente inviolável quando o casal é equilibrado. Então fez um expressivo aceno e o nosso instrutor penetrou sozinho a câmara conjugal, sem dúvida, para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos o pequeno à sua futura mãe. Ou seja, após a comunhão sexual, evidentemente, nós sabemos que a reencarnação começa na concepção. Então, o Júlio só poderá reencarnar se já houver, dentro de um processo embriogênico, dentro de um processo de um fenômeno meramente biológico, a fusão entre o espermatozoide e o óvulo feminino, onde daí se forma o zigoto, ou seja, o ovo, né, para, a partir desse momento, fazer a ligação do espírito reencarnante e esse ovo passar a ter a forma do molde, que é o perispírito reencarnante. Enternecedor espetáculo desdobrou-se à nossa vista. Zulmira, em espírito, estendeu-nos os braços fraternos. Estava bela, radiante de alegria. E quando recebeu Júlio, conchegando no próprio peito, pareceu-me sublimada Madonna aureolada por maternidade vitoriosa. Odila chorava. Clarencio ergueu os olhos para o alto e orou, em voz comovedora: Senhor, abençoa-nos, de almas entrelaçadas na esperança em teu infinito amor e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios. Aqui nos achamos acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se resignado à cruz que lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grandeza e na grande estrada redentora em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade. Modera-nos o coração para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor,
rogamos-te auxilies a nossa irmã que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os anseios, multiplica-lhe as energias para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. A palavra do ministro, saturada de paternal amor, desse amor que nos atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas, levara-nos à comoção. Zulmira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais. Atraída pelo poder magnético da oração, avançou com o menino colado no regaço até junto de nosso orientador, ajoelhou-se. Aquela humildade ingênua lembrava-me a narração evangélica daquela viúva de Naim, com o filho morto aos pés do Cristo, e não pude conter o pranto que me vertia do coração. Igualmente, tocado por aquele gesto espontâneo de confiança e fé, o ministro voltou-se para ela, afagou-lhe a cabeça transfigurado. Algo de sublime devia ter acontecido na alma daquele missionário da abnegação, que me habituara a querer com um extremado carinho. Jorro estelar descia da altura, inflamando-lhe a fronte, e da destra que acariciava a irmã genuflexa, prejotavam-se raios de safirina luz. Maravilhosos instantes de expectação correram sobre nós. Em seguida, sustentando-a nos braços, Clarenço reergueu-a, conduzindo ao leito com a criança. Zulmira, desde então, afigurou-se-nos integralmente concentrada no filhinho, que se enlaçou a ela instintivamente à maneira de um molusco a acomodar-se na própria concha. Júlio dormira placidamente, enfim. Abraçado no colo materno, parecia fundir-se nele. De outras vezes, acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam o concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior, mas ali o fenômeno era demasiadamente simples. O corpo sutil do menino, como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adelgaçando exatamente e gradativamente aos nossos olhos. Irmã Clara e as companheiras oscularam a futura mãezinha, que tentava recuperar o corpo denso, conduzindo consigo o pequeno, confortado e desfalecente. E retiramo-nos tomados da alegria que nasce pura da obrigação muito bem cumprida. Vejam aqui a diferença entre essa reencarnação e a reencarnação que nós vamos acompanhar tecnicamente de Segismundo no livro Missionários da Luz. É muito diferente, ali um acompanhamento de vários técnicos, porque tem que fazer um convencimento do futuro pai que não aceitava o Segismundo que foi assassino dele em vida anterior, disputando o amor daquela que seria a futura mãe de Segismundo. Um complicador, aí entra exatamente a Cipriana para tentar convencer o pai a aceitar o Segismundo como filho, e a partir desse convencimento o pai aceitou e o Segismundo reencarnou com toda uma preparação técnica, né, da junção do óvulo, do espermatozoide com o óvulo, o próprio Alexandre fazendo a separação daquele espermatozoide mais competidor, com maior quantidade de energia, para poder realmente fazer com que nessa corrida rumo, né, à busca do óvulo, pudesse ser ele o mais adequado para receber o perispírito de Segismundo, que já tinha também uma certa qualidade pelos trabalhos que ele realizou no mundo espiritual, que é diferente. Aqui, quando Zulmira abraçou o Júlio, sai do remorso e entra no amor. Sai das energias da culpa e entra na energia da compaixão, da compreensão, do acolhimento. E quando acontece isso, o Júlio, totalmente adoentado, num tormento enorme, 2 suicídios cometidos, mas já passou por um afogamento, e agora, com uma glote destroçada, ele se junta às energias eletromagnéticas do campo magnético de Zulmira, que é o perispírito dela, e o perispírito dele se funde com o dela, e a partir dessa fusão energética entre o perispírito de Júlio, agora totalmente fundida no perispírito de Zulmira, esse processo eletromagnético vai fazer com que haja uma atração naquele processo do óvulo a partir da concepção, e essa energia do Júlio, que vai se tornando miniatura, vai colar-se ao óvulo, e a partir daí o óvulo terá um espírito reencarnado.
mas numa situação bem simples que aconteceu nesse caso. Uma reencarnação extremamente simples. Nesse caso, não foi tão difícil, embora todas as reencarnações são extremamente complexas. Mas nesse caso houve todo um preparo e todo um processo necessário com uma intervenção de um ministro, que é o ministro Clarencio, que é o ministro lá do Ministério do Auxílio, dos 6 ministérios, é um da jurisdição do auxílio. Nós temos aqui uma irmã Clara, nós temos aqui também a própria Blandina, que seria a reencarnação da nossa irmã Meimei, e assim vai. O que nós estamos vendo aqui, nesse processo reencarnatório? A oportunidade que o Júlio está tendo de, agora, no ventre da Zulmira, que era a sua madrasta, agora será sua mãe, e ele poder, que ele está com uma mancha no anglote, por causa do suicídio. Ele tentou envenenar, perdeu a avó e acabou se afogando no Rio Paraguai. E aí, evidentemente, o que acontece? A partir daí, né, a Odila se encarregou da assistência de Zulmira. Clarencio prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez que estava começando. Quando nos vimos de novo a sós, as indagações surgiram imperiosas. Vocês vejam, não há como não fazer pergunta ao ministro, porque a Odila, ex-obsessora, mãe de Júlio, vendo Júlio reencarnando, agora que vai ter uma outra mãe, daquela que substituiu a sua mãe, que era para a Odila uma verdadeira inimiga, que estava ocupando o espaço do seu lar, estava tomando o coração do seu amado, e tudo isso modificado com a presença da Clara, né, que a Clara convenceu a Odila a se modificar, e a partir desse momento a própria Odila vai acompanhar o processo reencarnatório do seu filhinho, agora no ventre de outra mãe. O ministro, com a paciência admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso do Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amaro estivesse destinada a, ou pelo menos no momento, a influenciar uma comunidade maior, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência nos cromossomos, como aconteceu com o Segismundo, né? Garantindo-lhe o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. O que ele está dizendo? Quando o espírito já tem certas qualidades, certos valores morais, e que tem uma missão, mais do que uma missão familiar, que é a missão familiar, mas uma missão muito mais abrangente, uma família mais abrangente, de uma maneira muito mais abrangente, esse espírito é acompanhado por técnicos, porque são reencarnações especiais. São reencarnações do qual a seleção do embrião, do seu ponto de vista cromossomático, né, sobre a questão do cromossomo, vai interferir na estruturação morfológica do corpo físico futuro, inclusive com os detalhamentos, né, possíveis, né, de malformação. Não. Aqui vai ter malformação, mas se a malformação vem, no caso de Segismundo, ele vai ter uma malformação cardíaca porque ele matou o que será o futuro pai dele com uma facada no coração, com uma punhalada no coração. Então ele teria um problema cardíaco. Mas dependendo do comportamento dele, pelo cromossoma dele, que ele já tinha um posto de socorro lá no mundo espiritual, já acolhia muita gente, já socorria muita gente, já tinha uma ficha boa de trabalho. Mesmo que ele tenha cometido um assassinato, no mundo espiritual ele progrediu, ele cresceu, Segismundo. Então ele foi uma reencarnação especial. Embora ele tinha também a mancha no seu mapa reencarnatório, que ele ia viver um grande problema cardiológico, porque ele matou alguém apunhalando o coração. Foi o seu próprio pai. Na época era um concorrente dele, né, daquilo que seria a sua mãe e que era a sua amada do passado. Mas para ele, o próprio Alexandre fez uma preparação, saber qual cromossoma, por isso ele fez exatamente aquela magnetização específica naquele espermatozoide, para que ele fosse o vencedor, porque ele tinha uma estrutura cromossômica ideal para o corpo futuro de Segismundo, a partir da aceitação do seu futuro pai, ele ter realmente um corpo, porque ele tinha também um compromisso maior do que não é só com a família. Ele já trazia uma bagagem de trabalho muito grande, teria um trabalho mais amplo do que só um resgate com a família. Mas, pelo comportamento dele, diz o Alexandre, ele poderia sequer desenvolver a problemática cardíaca. Ele ia ter um problema cardíaco,
mas ele não morreria necessariamente por um problema cardiológico, se ele tivesse e optasse na sua reencarnação pelo caminho do bem. Então, mesmo que ele traga essa mancha, né, aquela matriz, aquela que para ele desenvolver um problema cardiológico, se ele tiver um comportamento bom, ele não vai ter esse problema cardiológico, embora fosse, vamos chamar assim, o karma dele. Ele precisava resgatar aquilo, mas pelo comportamento dele pode neutralizar esse karma cardíaco e viver uma vida normal sem ter o problema do coração. Isso é muito importante dizer, porque não existe negócio de olho por olho, dente por dente. Depende muito do comportamento, da escolha do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz. Isso muda tudo em nosso corpo somático. E se o reencarnante fosse, por exemplo, um homem de larga intelectualidade, perguntou Hilário. Bom, se fosse um homem muito inteligente, merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que não faltasse um instrumento à altura dos seus deveres na materialização do pensamento. E se fosse um médico, por exemplo, um grande cirurgião, por exemplo, perguntou André Luiz, também receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-se-lhe pleno domínio das emoções. Por que não mais indagássemos especificamente, o Clarencio continuou. Contudo, em milhares e milhares de reencarnações na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automaticamente todo dia. Já falou lá atrás isso. Os processos reencarnatórios, talvez no meu caso, muitos nossos casos, nós reencarnamos dentro desses processos naturais embriogênicos automáticos. Não houve uma programação, assim, não houve uma programação para o Jorge reencarnar. Não. Eu sou uma pessoa extremamente comum, certamente a minha reencarnação seguiu esses princípios embriogênicos automáticos, ou seja, a lei da reencarnação da Terra. Minha mãe e tal, estava lá, meu pai e tal, houve a fecundação do espermatozoide com o óvulo da minha mãe, e de repente eu reencarnei sem todos esses preparos detalhados assim, porque são pessoas comuns como eu. Não, agora a pessoa quando tem um Chico Xavier, eu imagino qual foi o aparato para a reencarnação de um Chico Xavier, porque ele tinha uma missão para a humanidade, né? Então ali numa reencarnação comum. Agora a reencarnação comum, no meu caso e da maioria das pessoas, realmente é uma reencarnação que segue esses princípios embriogênicos absolutamente automáticos dentro das linhas, das leis do magnetismo, por atração, sem nenhum detalhes específicos. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliadas ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas, de retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme. Seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de repetir, ou seja, recapitular serviços mal feitos, ou seja, reparar os erros do passado, ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante de recomeço, sem detalhes assim mais profundos. Eu quero recomeçar porque é importante eu reencarnar, e a reencarnação vai estabelecer para mim todo um processo de depuração dos meus quistos morais a fim de que eu possa vencer. Nada muito especial, ou seja, na maioria das reencarnações acaba sendo dessa forma, acompanhando esse princípio natural da embriogênese dentro de um processo automático em que, por esse desejo firme, nós acabamos reencarnando por necessidade de crescimento. Sem aquela expressão, não, eu serei um missionário, eu serei um grande missionário, parar com essa bobagem. Nós reencarnamos para, humildemente, onde nós estivermos, onde nós formos colocados, dentro de um plano reencarnatório, com uma programação de berço ao túmulo, fazer o que nos compete. O arroz com feijão, vamos fazer aquilo direitinho. Não queremos salvar o mundo, vamos fazer exatamente o que nos cumpre fazer. Se surgir a oportunidade e nós sentirmos que podemos ir um pouco mais além, vamos, mas sem dar um passo além, né, do que nós podemos dar. De modo geral, então, acontece isso, essas reencarnações, né, para satisfazer essa nossa necessidade de recomeçar. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo de repetição da experiência, e o ressurgimento na luta física aparece por bem salvador. Eu errei bastante e tal, desencarnei, minha consciência fica esfervilhada,
e eu fico com aquela necessidade de reparar do erro que eu fiz, cometi um erro. Nos casos aqui nós estamos vendo o caso da Guerra do Paraguai, suicídio, assassinato, traições, e tinham necessidade de reencarnar. Reencarnaram, ainda o velho não reencarnou ainda não, né? O avô da Antonina ainda não reencarnou. Mas são coisas assim, das coisas que do dia a dia, coisas que nós erramos, vamos tentar reparar isso, e nós pedimos pela vontade de reparar, nós reencarnamos, mas sem uma coisa muito especial, como no caso de Segismundo. E nesse caso aqui, bem simples também essa reencarnação, porque vocês vão ver que ele vai durar pouco tempo, né? O Júlio. Milhões de destinos se estruturam ou se reestruturam dessa forma, do qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo, a existência corpórea germina, de novo incentivada pelo magnetismo da carne. Ante a pausa ligeira do ministro, Hilário perguntou respeitoso: o seio maternal desse modo? Por exemplo, o seio de mãe, né? O seio maternal. O Clarenço explicou o seguinte: o seio de mãe é um vaso anímico, o seio, né? O útero, né? É um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Nesse vaso, no útero, atrai a alma sequiosa de renascimento, e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoante os princípios que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Eu gostaria de voltar no próximo sábado a dar esses detalhes sobre as questões desses impositivos, dessas repetições de nossa experiência equivocada na reencarnação, tocar mais uma vez no assunto sobre o útero, para fazer o gancho e continuar a nossa reflexão. Eu não tenho pressa, eu acho que vocês também não têm, nós temos que aprender, porque a reencarnação é o pilotis do edifício doutrinário. Sem reencarnação não vamos compreender o espiritismo. E aqui nós estamos entendendo, sob o ponto de vista técnico também, ou seja, a lógica da reencarnação sob um prisma mais elevado, no caso de um ministro de uma colônia espiritual, de uma cidade espiritual como o nosso lar. E a lógica da reencarnação, a questão da função da mãe, essa necessidade de reencarnação, as reencarnações simples, as reencarnações mais complexas, nós vamos deixar para próximo sábado detalhar. Eu vou retomar o que eu já falei até aqui, sobre esses princípios, né, embriogênicos, para que nós possamos entender um pouquinho a lógica da reencarnação. Nós estamos falando da reencarnação do Júlio, depois você vai ver o que vai acontecer com ele, quanto tempo ele vai durar, a doença que ele vai desenvolver, e etc. Porque isso é lógico. Sem compreender a reencarnação, nós não compreenderemos o espiritismo, porque a lógica dos conceitos espíritas tem como base exatamente o princípio da reencarnação. Sem reencarnação, nós destruiríamos pela base o próprio espiritismo, porque os próprios fundamentos espíritas têm como lógica todos os seus conceitos baseados na reencarnação, tá bom? Então eu repito, eu vou fazer de novo esse gancho com você para ficar mais claro em nossa cabeça essas informações de um ministro, como o ministro do nosso lar, né? Tá bom? Ficamos acertados assim. Um grande abraço para vocês, Kátia, Paulette, Alice, Eleusa, Erlen, aqui temos aqui, deixa eu passar aqui, esse mesmo é Franciares, não sei se ele ficou, né? Edilamar, Thalia, não sei se ficou também, mas de qualquer maneira, um grande abraço para vocês, e eu prometo estudar bastante, mergulhar bastante, fazer essas comparações, que eu usei aqui Segismundo, está lá no livro Missionário da Luz, nós estamos lendo aqui Entre a Terra e o Céu, mas a lógica da reencarnação é muito importante nós entendermos, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma ótima noite, muita paz.